Sem dúvidas, essa luta do Itadori contra o Choso foi uma das lutas mais incríveis de Jujutsu Kaisen. Teve animação fluida, reviravoltas, trocação de soco sincero e sangue pra todo lado. Sim, tudo isso foi entregue nessa luta incrível e maravilhosa desse episódio de Jujutsu Kaisen. E com um final surpreendente que pegou todo mundo de surpresa. É sério, eu duvido que você teriam pensado que aquilo ia acontecer. Pois é, fica até o final desse vídeo que eu vou explicar e vou falar sobre como é que foi essa luta, que é coroada como a melhor luta de Jujutsu Kaisen até o momento. Mas antes, por favor, já dá o like e já se inscreve no canal, que isso ajuda muito o canal, beleza? E aí galera, bem-vindo ao canal, eu sou o Show e estamos aqui para mais um episódio coroado como um dos melhores episódios que a gente teve em Jujutsu Kaisen nos últimos tempos. E a gente consegue ver toda a história que eles criaram, o jeito do roteiro que foi essa luta do Choso contra o Itadori. O começo do episódio a gente começa um pouco antes de onde tinha terminado o episódio, que o episódio passado terminou com o Itadori chegando e dando de encontro cara a cara com o Choso. Mas dessa vez, no início desse episódio, a gente acompanhou o Itadori um pouco antes dele chegar lá e ter o encontro com o Choso. Antes dele chegar na estação, a gente vê ele correndo por Shibuya e vendo um monte de pessoa transfigurada matando os humanos. A cena é bem creepy e um pouco sádico, porque tudo isso acontece no Halloween, enquanto todo mundo deveria estar se divertindo, tá todo mundo morrendo nas ruas. E o Itadori fica no impasse se ele para salvar essas pessoas ou se ele vai de encontro ao resgate do Gojo. Mas é aí que aparece Inumaki, ele deixa meio que como um recado pro Itadori para ele seguir em frente, que ele vai cuidar daquela situação. E nisso a gente vê o Itadori correndo direto para a estação, que a forma que o Itadori ele pula de um lado pro outro para ir para a estação é bem fluida. Não só fluida, mas também é criativa. É só um ponto que eu quis trazer que passou despercebido por muita pessoa, mas é bem interessante. Bom, a partir daí a gente volta para onde terminou o episódio passado. E novamente a gente vê a direção trabalhando bastante o storytelling, o storyboard de como o Itadori chega até a estação. A gente vê como tudo fica bem mais cinematográfico, para criar aquela tensão no telespectador. A partir desse momento eu já tinha percebido que esse episódio ia ser um episódio muito bem adaptado no anime. Simplesmente porque a direção tá pegando esses ângulos diferenciados, tudo isso para incrementar mais a cena e deixar ela mais envolvente. Porque eles não precisavam fazer isso. Só que eles fazendo isso demonstram um pouco mais a criatividade, colocam um pouco mais de peso nas coisas. E é com o Itadori chegando lá tudo em câmera lenta que o Choso já não perde tempo e já manda um ataque. Mas quem é Choso? Choso ele é irmão das duas maldições que morreram na primeira temporada, que o Itadori e a Nobara mataram. E pra quem não lembra, mas eu acho muito difícil você não se lembrar desse episódio, porque ele foi épico pra caralho, teve trilha sonora boa e a luta foi excepcional também. Foi o episódio onde a gente teve o Itadori utilizando o Black Flash com a trilha sonora bem encaixada, sincronizada com a cena. Bom, e quais são os poderes do Choso? Assim como os poderes do irmão dele, o poder dele também tem a ver com o sangue. O poder do Choso é poder controlar o sangue. Ele controla o sangue, ele aplica pressão no sangue e ele comprime o sangue até o limite, o máximo possível. Essa é a convergência. Vemos também que ele tem sangue perfurante. Sangue perfurante é quando ele dispara o sangue comprimido, tipo um jato, mas é tão rápido que a velocidade inicial supera a velocidade do som. Então dessa forma ele consegue cortar aço, ele consegue cortar qualquer coisa. E ele também consegue jogar vários espinhos de sangue, como se fossem lanças de sangue. E no meio de toda essa batalha, a gente consegue ver que ele consegue já perfurar o braço esquerdo do Itadori. E vamos dar um destaque às luzes daquele local, daquele ambiente que eles estão, porque eles trazem mais destaque pro Itadori e pro Choso, não só nos dois, mas no ambiente também, o campo de batalha onde eles estão. Um belo exemplo é nessa cena, onde a luz reflete no Choso e no Itadori, que acaba criando um belo contraste, dá pra até fazer um print disso. E no meio da luta, o Choso pergunta se os irmãos dele deixaram últimas palavras pra ele. O Itadori diz que não, e que antes de morrer, eles pareciam que estavam chorando. E obviamente isso acaba enfurecendo o Choso, e a partir daí que a luta dá uma pimentada e começa a ficar épica. A trilha sonora tava boa e a animação tava no ponto também. E a gente consegue ver que o Choso ele é superior ao Itadori,
porque ele consegue controlar a luta da maneira e da forma que ele quer. Tanto no corpo a corpo, quanto à distância, ele tem vantagem contra o Itadori. Choso ele acaba arremessando o Itadori para longe, para assim ele ter mais distância e ter vantagem sobre o Itadori, já que o Choso ele tem o sangue perfurante para utilizar, e o Itadori a longa distância não tem nada que ele possa fazer, ele só pode se defender e se esquivar, mas ele não consegue socar se o cara tá muito longe. E dessa vez o Itadori ele consegue se desviar, ele consegue se esquivar do sangue perfurante, mas ele não sai ileso, ele acaba levando um corte no rosto. Porém, ele consegue correr até o Choso para diminuir esse gap, diminuir essa vantagem que o Choso tem, que é no combate à distância, já que no corpo a corpo o Itadori ele também é bom, então eles conseguem ter uma luta mais equilibrada. E é muito interessante ver que eles adaptaram essa parte como se fosse em primeira pessoa, uma forma bem criativa e bem da hora de adaptação. Porém, quando o Itadori chega perto do Choso, que a gente acha que ele vai ter uma vantagem, é aí que o Choso acaba surpreendendo ele. O Choso acaba revelando outra habilidade que ele tem, a Supernova, que é uma técnica que explode essas esferas comprimidas de sangue que ele deixa por aí. E logo após a explosão dessas supernova, Choso ainda pega uma dessas esferas comprimidas e transforma numa adaga, numa faquinha, e perfura os dois pés do Itadori. Pois é, até então o Itadori só tá apanhando. O Choso conseguiu já perfurar o braço esquerdo dele e perfurar os dois pés do nosso protagonista. Mas aqui a gente dá um ponto de destaque pro Itadori. Mesmo tendo os dois pés perfurados, ele ainda consegue chutar o Choso e ainda no meio do ar emendar um segundo chute, mandando o Choso um pouco para longe. E logo depois a gente tem a volta do Mekamaru. Finalmente o Mekamaru meio que acordou, ele voltou, ele tá conversando com o Itadori novamente. E o Itadori até questiona do porquê ele ficou tanto tempo calado, sem dizer nada, sem dar um sinal de vida. E o Mekamaru diz que era uma ferramenta muito importante para salvar o Gojo, então esse tempo todo ele estava conservando energia, até porque ele tem que controlar muitos outros equipamentos que estão em volta de Shibuya, e isso consome muito dele. Nesse meio tempo, o Itadori explica a situação pro Mekamaru, e o Mekamaru ele analisou a situação, e ele diz que o Itadori não tem vantagem alguma, já que o Choso ele consegue ser forte em todos os aspectos, tanto em combate a longa, curta e média distância. Porque como a gente sabe, a longa distância ele vai utilizar o sangue perfurante. A média distância ele tem supernovas. E a curta distância a gente viu que ele consegue ter uma adaga de sangue. E assim ele poder perfurar e cortar o Itadori no combate corpo a corpo. É então que Mekamaru ele tem uma ideia, ele tem um plano. E ele diz pro Itadori atrair o Choso até o banheiro. Conseguindo atrair o Choso até o banheiro, o plano consistia em destruir todo o encanamento do banheiro, fazendo assim vazar água para todo lado. De começo até o Choso fica sem entender, porque ele chega lá e tem água para todo lado. Mas logo depois a gente vê que a convergência não funciona ali. A gente vê que o Choso, ao utilizar os poderes dele, o sangue acaba se dissolvendo, porque naquele local tem muita água. E isso só acontece porque o poder do Choso é controlar o sangue. Mas com tanta água que está entrando no sangue, faz com que o sangue perca 45% da sua propriedade. Dessa forma, o Choso acaba perdendo 45% do controle do sangue dele. E é por isso que o sangue se dissolve ali dentro. Para ficar mais fácil de vocês entender, é como se fosse você pegar um copo de leite e você coloca 45% de água, ou seja, quase metade do copo de leite você acrescenta de água. E toma, você vai perceber que aquele leite já não é mais um leite, ele virou um negócio meio que aguado. É mais ou menos isso que acontece com o sangue que o Choso ele controla. Ou seja, aquele sangue deixa de ser sangue, ele perde quase que metade da propriedade dele de sangue. Agora que o plano do Mekamaru deu certo, Itadori está na vantagem, já que o Choso não consegue utilizar 100% a manipulação de sangue dele. Então agora é no mano a mano, é no X1. Vence quem é o melhor na porrada. A gente vê que a luta é muito boa e é pura arte marcial. É arte marcial para todo lado, com uma animação muito fluida. Novamente, a direção tá se destacando nesse episódio. Porém, a gente consegue perceber que mesmo com toda a força bruta do Itadori, o Choso ele consegue ser bom no combate corpo a corpo também. Ele não parece que tá passando tanta dificuldade quanto ele deveria passar contra o Itadori. E é no meio de toda essa confusão de golpe pra cá, pra lá, movimentação pra cá e pra lá, que o Choso acaba pegando o Itadori de surpresa. Sim, todo esse tempo nessa batalha dentro do banheiro, o Choso ele tava guardando um pouco de sangue na mão direita dele. Ele tava acumulando, ele tava comprimindo esse sangue dentro da mão dele, que não ficava tão exposto assim a toda aquela água que estava tendo naquele banheiro.
E é dessa forma que ele utiliza o meteorito de sangue, que é praticamente como se fosse um meteorito, só que com um poder muito destrutivo que perfura também novamente qualquer coisa. E esse meteorito acaba perfurando o fígado do Itadori. E no momento que é perfurado, o Itadori já entra em desespero, porque ele sente que esse meteorito acabou perfurando algum órgão, que a situação do corpo dele vai estar em estado crítico, não é um golpe qualquer. Mas é aí que entra algo muito interessante sobre o Itadori. Ele acaba refletindo e ele entende qual é o papel dele naquela situação. Ele não precisa sair vivo dessa batalha. Ele percebe que o papel dele é derrotar o Choso e abrir caminho para os outros feiticeiros que forem até lá poderem chegar mais rápido no Gojo. O Itadori ele percebe, ele vê que ele não precisa ser o salvador. Ele não precisa meio que ser o protagonista, ele não precisa ser pessoa a salvar o Gojo. Porque não importa quem for salvar o Gojo, o importante é só salvar, não importa, não precisa ser o Itadori a pessoa a salvar. E é ali então que o Itadori determinado, ele está disposto a entregar a vida dele para derrotar o Choso. E a gente consegue perceber isso só no olhar e na aura que o Itadori ele acaba exalando, depois ele perceber de mudar essa chave dele. E isso é algo muito interessante que a gente não vê em outros animes. Porque em outros animes, por mais que o protagonista ele não saiba que ele é o protagonista da história, a gente sempre vê o protagonista querendo salvar e conseguindo salvar as pessoas. E o personagem do Itadori é da hora por causa que ele é bem diferente. Por mais que ele é o protagonista, a gente nunca viu o Itadori tendo um destaque muito bom. A gente nunca viu o Itadori sendo o melhor em alguma coisa. E agora ele está disposto a entregar a vida dele para derrubar o Choso. Então ele percebe que o papel dele é estar ali e se sacrificar para abrir caminho para os outros poderem chegar mais rápido ao Gojo. E o Choso, assim como nós, também percebeu a determinação e a aura que o Itadori estava exalando, por mais que ele tivesse um órgão perfurado. Então o Choso também acaba levando bem mais a sério essa luta agora. Ele cobre a mão dele com sangue, parecendo meio que uma armadura, para poder causar o maior dano possível no Itadori nas lutas agora. Muito da hora ver também nessa cena como os dois vão se aproximando lentamente em posição de batalha no corpo a corpo. Estilo arte marcial de luta muito antigo, nos filmes também a gente pode ver isso daí. E o que já estava boa na animação e na trilha sonora, agora explodiu, agora foi pro teto, agora melhorou muito mais. A animação fica bem mais fluida e a trilha sonora muda para uma trilha sonora muito boa. Até agora, a trilha sonora apresentada nesse episódio foi uma das melhores trilhas sonoras que eles tiveram para essa nova temporada. Então a gente pode ver que nos outros episódios não teve uma trilha sonora tão bem elaborada, tão emocionante, porque eles estavam aguardando um pouco para os episódios futuros. Definitivamente essa trilha sonora não é a melhor, a perfeita. Porém, a gente já consegue ver uma grande evolução comparado aos outros episódios. E a gente teve trocação, soco um no outro, chute, e um joga pra cá e joga pra lá, e a água escorrendo pra todo lado por causa do encanamento todo estourado. Definitivamente essa é uma das melhores adaptações para esse episódio que poderiam ter. Outro destaque também é algo que a gente já estava vendo no começo desse episódio, que é a animação em primeira pessoa. Um grande exemplo é essa parte onde o Itadori ele tá planejando para dar um chute, e a gente vê tudo como se fosse na visão mesmo do Itadori. É algo que a gente não vê tanto assim no mundo dos animes atualmente. E eu vou falar, o que eu me arrepiei nessa luta deles é coisa de tirar do sério. Esse foi um dos X1 mais sinceros dos últimos tempos no mundo do anime, onde duas pessoas passam a maior parte do tempo trocando socos, sem poder usar tantos poderes assim. Acho que de longe a melhor luta de Jujutsu Kaisen no anime. Porque a animação e a tomada de decisão da direção de adaptar cada cena é incrível, foi algo espetacular. E ainda no final do X1, o Itadori até agora ele não utilizou o braço esquerdo nessa luta, porque o braço esquerdo dele estava perfurado lá no começo contra o Choso. Porém a gente vê que tudo era um jogo mental. O Itadori ele consegue utilizar a esquerda dele, só que ele estava evitando de usar a esquerda para o Choso pensar que o Itadori só tem os golpes com o soco direito dele e os chutes. E aí então que o Itadori ele vai para dar um soco com a mão direita dele, só que na verdade ele tampa a visão do Choso e ele prepara um golpe de esquerda com toda a força dele. E aí que ele acerta em cheio no Choso. Só que daí o Itadori ele percebe que ele não conseguiu sentir esse encaixe, esse soco perfeito no Choso. E aí quando ele foi ver, o Choso ele já estava se precavendo, o Choso já estava imaginando que
que o Itadori poderia utilizar a esquerda dele, e é por isso que o Choso ele acaba utilizando a armadura de sangue na costela dele, e ele revela isso pro Itadori. E tipo assim, sem perder tempo, literalmente do nada, o Choso já arranca metade do ombro do Itadori, e com outro soco ele acaba arremessando o Itadori para muito longe e nocauteando o nosso protagonista. Pois é, o que tinha tudo para dar certo acabou tudo dando errado. Novamente a gente foi baitado pela história, porque eu achava que o Itadori ia ganhar do Choso. Bom, mas o Choso percebe que o Itadori ainda tá respirando, então ele vai para dar o golpe final no Itadori. Só que daí a gente vê que o Choso ele acaba errando o soco e ele acaba meio que entrando em desespero, e a gente consegue perceber que ele tá confuso e tá respirando ofegante. A cena como um todo é bem confusa pra gente como espectador, porque a gente não tá entendendo nada que tá acontecendo ali. E aí que a narradora conta pra gente que a cabeça do Choso começou a se encher de memórias que não existiam. E nessas memórias que não existiam, a gente percebe que o Choso ele tá comendo com os irmãos dele. Só que tem algo de estranho, tem algo de diferente. Dessa vez na mesa que eles comiam junto, tá ali o Itadori também. O Itadori ele tá participando como se ele também fosse parte da família do Choso, como se ele fosse um outro irmão. Eu sei, você ficou confuso, eu fiquei confuso, todo espectador ficou confuso. Não só isso, até o Choso, que é um personagem do anime, tá confuso. Pois é, tá todo mundo confuso. E pra ficar pior ainda, o episódio acabou ali, com toda essa informação que foi jogada na tela, e a gente termina sem explicação. Mas eu acho, e eu espero pelo menos, que eles expliquem no futuro ou no próximo episódio o que aconteceu ali, porque ninguém entendeu o que aconteceu ali, e eu acho que é isso que o autor quer mesmo, que ninguém entenda, que todo mundo fique matutando ali na cabeça o que aconteceu ali, que loucura foi essa. Não só isso, mas a gente também teve um outro gancho no pós-crédito, onde a gente vê as duas meninas que sempre andavam com o Geto chegando no Itadori, que tá desmaiado ali no chão, e dizendo: então, vamos começar. Eles terminaram com outro gancho em cima do gancho pra gente ficar curioso pra saber o que tá acontecendo ali, o que vai acontecer com o Itadori. Mas assim, sem palavras pra dizer o que foi esse episódio. Uma adaptação excelente da direção, que teve a luta, a animação, tudo lisinho, a criatividade que eles fizeram, todas as cenas. Cara, realmente a Mappa tá de parabéns por esse episódio. Eu espero que os próximos episódios, as próximas lutas que tenham em Shibuya, seja desse nível ou para melhor ainda. Então me diz aí no comentário o que vocês acharam dessa luta do Itadori contra o Choso. Vocês concordam comigo que essa é uma das melhores lutas que teve em Jujutsu Kaisen? Pelo menos até o momento. E se você não acha que essa foi a melhor luta, tudo bem, não tem problema. Cada um tem a sua opinião, cada um tem seu gosto. Me diz no comentário então aí qual que é a sua melhor luta no anime de Jujutsu, pelo menos. Porque eu tô curioso para saber qual que é a melhor luta de acordo com vocês. É isso então, pessoal. Não se esquece, já clica no gostei se você gostou desse vídeo, já se inscreve também no canal para não perder os próximos vídeos, que isso realmente ajuda muito o canal, beleza? Vejo você no próximo vídeo e falou!